Sejam muito bem-vindos a mais um programa de costura. Eu sou Maria Cordeiro, faço o programa de costura aqui com você. Hoje eu vou fazer uma necessaire dupla de skincare. A gente vai fazer uma espécie de uma frasqueira para você poder levar aí na mala, para você guardar no dia a dia. Só os produtinhos da skincare que você faz. Você pode também usar para maquiagem ou para outros itens, mas a ideia inicial é para que fosse para skincare. Eu vou montar essas duas peças com você e vou te ensinar como que faz, lembrando que é uma aula para os membros assinantes aqui do canal. Então já corre e seja membro aqui no nosso canal. Clicando aqui no Seja Membro, você vai conseguir se inscrever e ter o acesso exclusivo. Depois que você se inscrever, não esquece de mandar um e-mail pra gente, ó, falecom@fecilveiracrafts.com e falar com a gente que você acabou de se inscrever. Você vai receber essa apostila completa com os moldes e você também pode adquirir ela separadamente. Estão todas as informações aqui, ó, no box de descrição, embaixo desse vídeo que você está assistindo para montar essa peça comigo. E como que é essa necessaire para skincare? Ela é uma peça junta, mas ela se separa. Aqui na fivela, ó, você vai separar e vai separar ela aqui, ó. Ela solta, tá? E ela fica separadinha assim. Ela tem uma alça aqui, tá? Pra carregar esse material. E aqui, ó, que gracinha que fica. A gente abre essa necessaire, você coloca os produtinhos aqui dentro. Ela não tem nenhum bolso, tá? Vou deixar ela deitada aqui para que vocês possam ver. Ela não tem nenhum bolso, ela é só mesmo para carregar os itens dentro. Mas se você quiser fazer um bolso, fica à vontade. Olha só aqui dentro, um super espaço para você colocar os itens de skincare. Então, vamos confeccionar essa peça comigo e eu te mostro o passo a passo completo durante esse vídeo e você vai poder adquirir a apostila para montar junto comigo esse material. Vamos lá? Nós vamos precisar, para começar, montar a parte onde tem o vivo desse material. Lembrando que a gente tem uma técnica de trabalhar com EVA, não o EVA escolar, mas um EVA um pouquinho mais grosso, ou se você só tiver o escolar aí na sua casa ou no seu ateliê, é importante que você coloque duas camadas, porque o EVA escolar ele ficou muito fino. Se o EVA tiver uma textura bacana, né, que você possa utilizar, você vai poder cortar todas as peças com uma metragem menor para poder fazer a parte que o vivo faz, que é empurrar a peça para fora e dar beleza nesse material, ela não ficar toda enrugada e nada disso. E aí o que eu fiz? Eu dublei o tecido de tricoline com o Duratã, que é um material que dá impermeabilidade, e aí eu vou começar a produzir todo o material externo vai estar com o tecido de tricoline e mais o Duratã. Então você pode substituir o Duratã por manta R1 ou R2. E se você estiver trabalhando com manta, eu te indico realmente colocar um TNT junto para dar uma leve estruturada. Aqui eu vou só trabalhar com o Duratã, que eu tô tentando facilitar a vida de quem costura com máquina doméstica. Quanto mais grosso e mais camada, mais difícil vai ficar. Então, eu sempre penso em quem faz a produção com máquinas que não suportam. Lembrando que na nossa apostila sempre tem dicas para você poder trabalhar com as agulhas. Sim, as agulhas fazem diferença na hora da produção. E aí, eu vou deixar para vocês todas as dicas importantes sobre qual agulha você tem que usar aqui nessa produção de hoje, certo? E qual eu já testei para que fique perfeito na sua produção. Nossa apostila, ela contém todas as informações sobre
custos e venda, todo o material que a gente cola, como que a gente faz, todo o processo, além dos moldes no tamanho original. Você vai receber todas essas informações na nossa apostila, que é uma revista completa, uma revista digital que você recebe por e-mail. Se você quiser ser assinante, aqui tem todas as informações sobre Seja Membro, para você poder participar do conteúdo exclusivo que a gente faz aqui, ok? Então eu tenho essas duas partes e eu vou começar a produzir esse material colocando o vivo em toda a volta. Eu escolhi material muito colorido, então preparem-se para ver muita cor nessa produção. Vamos lá? Para começar, eu tenho o vivo plástico e para me facilitar, eu vou colocar esse vivo com calcador especial para vivo. Você vai poder utilizar também a parte do calcador de zíper invisível, que também dá super certo, ou do calcador de peixe-ponto. São as 3 opções que você tem para poder produzir esse material com sucesso. Isso vai te facilitar muito. E se você não tem um vivo plástico como o meu, não se preocupe. Você pode comprar uma cordinha e fazer com o próprio tecido que você está trabalhando. Isso daí você pode fazer com cordinhas que você encontra até em materiais de construção ou agropecuária. Aquelas cordinhas que as pessoas usam até para varais. São usadas também. Ela tem que ter uma textura que dê para fazer um vivo. Uma cordinha num tamanho bom para você poder fazer. Observem na minha mão como que é mais ou menos. Aqui o meu é um plástico, mas você pode fazer de tecido. Então, para começar, eu vou pegar um pedaço de tecido, vou dobrar as pontinhas dele e, como eu disse, vou trabalhar com muitas cores, vou trabalhar com cores diferenciadas, que isso ajuda na produção e na qualidade do material. Essa parte maior da minha peça, aqui, ela vai ser a minha base. Então, eu vou colocar o vivo aqui e vou contornar em toda a volta com o meu calcador. Depois de pronto, ele vai ficar assim, ok? Essa aqui é a parte para trás, né? Depois no final vai ficar, vocês vão entender o porquê desse material ser assim, tá? Ele vai ficar assim. Ele tem que ficar todo fixado e você tem que bater a máquina certinha, no lugar certinho, para que ele não fique enrugado. Eu já vou aplicar o meu material com o forro, tá? Não esqueçam disso, que vai facilitar muito a vida da gente. E o meu forro hoje é um material de nylon. Você pode usar o nylon 70 para a parte interna. Vamos fazer a aplicação. Essas duas partes, tá vendo? Serão as laterais, já estão prontas. Vamos colocar agora aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte, tá? A parte a gente não vai colocar na parte reta, somente na parte curva, que isso aqui é a tampa do material. Você tem 2 tampas, da necessaire maior e da necessaire menor. Essa é da maior e aí a gente vai colocar aqui, ó. Já está colocada essa parte e eu agora vou colocar da menor. Já estou trabalhando com a parte externa, né, com o Duratã e o nylon para a parte de trás. Vamos colocar também no mesmo jeitinho, sem ser nessa parte reta, tá? Olhem só
essa partezinha, como que fica, ele fica bem saltadinho. E eu vou trabalhar com um zíper preto nessa área. Então, observem, ó, eu tenho um zíper normal, número 5, que eu vou, um dos lados, ó, o dente vai ficar para essa parte aqui. Eu já tenho um pique aqui. Essa parte do dente, do zíper, você vai colocar para baixo, vai encaixar ela aqui, tá? Centro com o centro. E aí você vai colocando toda a parte, ó, tá vendo? Você vai deixar um a mais, tá? E aí você vai rodear toda essa peça, lembrando que o dente do zíper tá para a área externa, tá? Para fora. E aí a gente vai fazer a colocação desse material, tá? Ó, tá vendo? Já está aqui colocada, lembrando que eu estou trabalhando com uma linha branca, tá? E eu vou fazer o acabamento branco para que vocês possam visualizar esse material sendo colocado, tá? Aí, quando você estiver trabalhando, você vai fazer com o material certinho, com o material da mesma cor. Aqui eu vou estar utilizando um viés branco, tá? Então, olhem só, aqui, ó, vou dobrar, tá? Você dobra sempre assim ao meio, para que você possa, te facilite, tá vendo? Facilitando a colocação desse material. Isso você vai repetir em todos os processos. Olhem só como é que fica, tá? Se você sentir interesse em colocar um bolsinho nessa parte aqui, fica à vontade. Você pode colocar o bolsinho, mas eu não vou colocar porque eu vou botar os produtos dentro da minha bolsa, tá? Ó, já está aqui colocado, certo? Aqui eu vou deixar de lado e já vou começar a fazer a mesma coisa nesse material aqui. Agora eu já tenho aqui cortado, eu vou colocar aqui, ó. Agora eu já estou com essas partes aqui já prontas. Eu mudei aqui o meu calcador para um calcador normal, mais de teflon, porque como eu tô trabalhando com um sintético que ele anda um pouquinho, que é esse nylon, né? Esse nylon ele tem tendência a ser tipo plástico. Então eu tendo os cuidados de trabalhar com um calcador de teflon. Chegou a hora da gente montar essas peças. Eu vou começar montando aqui essa parte, certo? Que a gente vai levar o zíper, que é da parte maior, certo? Vamos montar aqui. Eu vou unir as costas com uma costurinha de segurança. Nessa parte aqui, a gente vai encaixar esse material aqui, tá? E na parte menorzinha, a gente vai encaixar o material maior. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vou dobrar aqui ao meio, certo? Vou dar um pique. E agora eu vou pegar essa outra parte aqui do zíper, ó. Para conectar, e ela já tem um piquezinho aqui. Lembrando que quando você for colocar aqui, ó, você precisa lembrar que aqui a gente tem um centro com centro e que o dente do zíper ele tem que ficar para baixo,
certo? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos passar uma costura e depois a gente já vai passar o acabamento, tá? Essa é a conexão entre as duas partes. Então, a gente está trabalhando com o painel mais a tampa de abertura, ok? O painel frontal das peças. A dica muito importante quando você estiver costurando esse material é sempre costurar na pontinha e remover os excessos desse material, tá? Por isso que a gente deixa um tamanhozinho a mais, pra gente poder ter o espaço suficiente pra gente poder trabalhar, tá? Ó, aí agora eu venho com o viés, tô dobrando ele aqui ao meio e vou encaixar certinho aqui no meu material. E só passar a costura. Agora, já fiz aqui a conexão. Parece que vai dar errado, né? Mas vai dar tudo certo. Ó, você só precisa retirar o excesso da tampa e conectar. Ó, você vai vir até quase o final, estão vendo? Ele fica encaixado perfeitamente. Tá vendo? Ó. E aí, do outro lado, você já vem encaixando aqui. Deixa eu tirar só o excesso de linha. Aqui, ó, no cantinho, tá vendo? É só pra encaixar. Ele fica perfeito. O molde é perfeito para os encaixes, tá? Vendo? Ela fica perfeita a conexão e ela pode andar para um lado e para o outro certinho, tá? A mesma coisa a gente vai fazer no outro painel. É exatamente igual, tá? Eu vou conectar a frente e as costas, costurando em volta bem na pontinha. E depois, na sequência, eu vou fazer o mesmo processo de colocação que eu fiz aqui, tá? É exatamente igual, o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer na outra parte. São peças iguais, só que com tamanhos diferentes pra gente poder trabalhar perfeitamente, tá? Uma peça vai casar na outra. Já mostro pra vocês como que vai ficar. Agora, nessa parte, você tem que ter uns cuidados especiais aqui, ó. Porque essa parte é uma parte bem delicada desse material, tá? O que que acontece? Eu subi aqui, estão vendo? Subi o material e subi também a parte onde tem, aqui ó, tá vendo? Eu subi a parte onde tem o viés. Não há necessidade de fazer isso, porque quando você virar, tá? A gente vai ter que tirar esse pedaço aqui. Ele só pode fazer o viés daqui, onde tem a ponta da costura, até a outra ponta. Então, essa parte aqui do viés a gente vai eliminar. São os cuidados que a gente precisa ter pra dar certo. Então, olhem só. Ele foi só até um pedacinho, tá vendo? Aqui, ó. Pra não dar erro na conexão do material. E aí, eu vou conectar esses dois materiais, tá? E ele tem que subir de um jeito que ele vem até aqui em cima. Tem uma parte sem essa parte aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. E a gente vai conectar os dois lados, tá? O que que acontece? Quando a gente conecta as duas partes, lembrem que ela vem até mais em cima, pra gente poder fazer essa conexão bem bacana.
e facilitar. Claro que eu coloquei muito a mais, né, só pra testar. Mas observem que aqui, ó, na lateral, ele sobe sozinho o zíper. Então, tem um pedaço, tá, do viés subindo aqui, que é onde vai conectar com a outra parte, tá, do material. Eles vão conectar aqui. E aí, pra ficar fácil pra vocês poderem entender, eu subi, tá? Ele tá perfeito aqui. E eu já posso, se eu quiser, eu posso cortar eles, tá? Essa parte aqui eu vou eliminar, ok? Com cuidado pra você não cortar errado e não ficar faltando zíper pra depois, tá? E aí, o que que eu faço? Agora eu venho com o outro lado, tá? Já estão aqui perfeitos. Eu venho com o outro lado e encaixo, ó. Encaixo aqui, certo? Ó. E trago ele até o centro e ele vai ficar exatamente assim, ó, como está aqui. Aqui é uma área de conexão, onde a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? A gente vai eliminar os excessos aqui do viés, tá? É uma área de conexão, tanto de um lado, aqui, ó, quanto do outro lado. Duas áreas de conexão, acho que você consegue ver o zíper vindo e depois aqui o tecido, tá? São as duas áreas de conexão desse material. É para justamente ficar, é isso mesmo, para ficar diferente, certo? O que que eu vou fazer agora? Eu tenho esse tecido maior, tá? Que vai conectar aqui com o meu material. Eu preciso conectar essa parte aqui com esse pedaço maior, pra gente poder fazer o material. Então, como que a gente vai fazer? Eu tenho, agora, pra vocês poderem entender, um zíper de casaco, que é um zíper trator, cores diferentes, tá? Pra que você possa entender como que funciona, ó. É aquele zíper que desconecta. É um zíper do tipo Vislon, que é esse meio é plástico. O meu aqui é muito maior do que a área que eu tenho, né? Que eu preciso. No tamanho certinho, eu cortei aqui. Eu vou fazer a colocação desse material. Lembrando que eu vou abrir, vou soltar, ok? Um pedaço para cada lado. E aí eu vou fazer a colocação, lembrando que a parte do zíper, do dente do zíper, tem que estar para a área externa. Então ele tá de cabeça para baixo aqui. E aí o que que eu preciso fazer? Eu vou fazer a colocação desse material aqui, começando empurrando ele para fora e depois a mesma coisa. Já tá encaixado aqui, certo? Eu vou precisar fazer o seguinte, colocar este material com a parte reta para cima, tá? E encaixar ele aqui, ó. Certo? Nós vamos passar uma costura aqui nessa parte. Do outro lado, aqui, ó, eu vou acrescentar aqui, ó, por cima o meu forro. E vou passar uma costura para fixar. Aqui, ó, ok. Quando a gente passa pro outro lado, essa parte aqui tá assim, ó. Tá? Certo? Eu vou vir aqui e vou passar uma costura pra fixar esse material, tá?
já tá prontinha aqui. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai proceder aqui no final, tá? Eu venho com essa parte de cá e vou pegar esse material aqui. Ó, esse aqui eu vou dobrar pra trás, estão vendo? Tá? Que vai ficar um pouquinho mais grosso, porque você vai ter que apertar ele, porque é o tamanho certinho do material. Então, você dobra essa parte aqui pra trás, pra poder costurar. Quando você for costurar essa parte, você precisa ter os cuidados especiais para sua agulha não quebrar, tá? Não esqueçam disso. Eu venho aqui e vou passar a costura devagar. Passei a costura devagar. Eu agora vou virar esse material. Você vai observar, ó, quando você vira o material, você observa se deu certo a sua costura, tá? Ela tem que vir toda, ó, aqui, ó, a conexão, ele tem que conectar aqui e aqui, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. E ó, aqui em cima. Não tenho dificuldade para costurar, tá? Certo? Eu vou virar de novo para poder costurar ele na lateral. O que que eu faço agora? Eu preciso costurar ele na lateral. Então, essa parte da lateral aqui, ela é mais alta, ela é para cima. Então, ó, quando você vai encaixar a peça aqui, você tem que lembrar que essa material tem que fazer uma curva aqui, ó, tá? Não esqueçam disso, porque senão você vai fazer o quê? Você vai fazer tudo errado. E aí, o que que acontece? Na montagem do outro material, esse processo ele é exatamente igual. Então, o que que você precisa fazer? Você vai montar, sendo que para essa parte aqui, você vai abrir e ela vai cair para frente, certo? Esse aqui é de cabeça para baixo. É onde você vai encaixar o zíper, tá? Lembrando que esse zíper aqui, você pode fazer uma finalização nele. Você tem duas opções, ou você bota os dentes pra dentro com todo cuidado, ou você faz um finalizador aqui nele, pra ele não passar direto o material, tá? E aí, nós vamos encaixar ele aqui, ok? E vamos costurar. Ó, já está aqui colocado. A gente vai fazer o mesmo esquema, tá? De passar a costura por cima aqui. Agora chegou a hora da gente fazer do outro lado a colocação do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, tá? Esse lado mais alto é onde vai ficar essa parte aqui, certo? A gente vai fazer a colocação desta parte e depois é só passar um viés. Vamos lá. Agora chegou a hora de fazer o viés, eu já dobrei aqui a pontinha, tá? Fazendo aqui uma diagonal, tá? Um triângulo.
eu vou encaixar ela aqui na parte de baixo e vou passar primeiro a costura com ela aberta. Aqui eu vou fazer uma costura, um material preto mesmo. Ó, depois de pronto, é só virar. Ó, tá vendo o acabamento como é que fica? Aí é só costurar aqui em toda a volta pra fazer esse acabamento e finalizar essa parte da necessaire. A gente já finalizou, eu vou abrir aqui, ó. E é só virar. E aqui ela vai ficar assim. Você vai poder colocar todo o material, tá? De skincare aqui dentro. Tudo que você utilizar vai aqui nesse compartimento. Depois é só você fechar. E vamos fazer a outra parte para finalizar. Agora chegou a hora de montar essa parte lateral com a necessaire menor. E observe que parece um triângulo, mas ele tem uma curva. Essa parte reta é a que vai ficar para frente da peça. Então você vai encaixar ela aqui na lateral, tá? E você vai rodear toda essa peça. Então, eu vou colocar o clips para me facilitar e fazer o processo de costura. Na verdade, é um processo fácil, é um processo igualzinho ao outro material que a gente já fez. Bora produzir e já te mostro como é que vai ficar. Já finalizei essa peça, ok? Na lateral ela fica como se fosse um triângulo. Eu vou abrir e vou virar. Agora a gente vai encaixar a parte das alças, ok? Para não ficar difícil de montar, eu resolvi colocar as alças com rebite. Agora a gente vai fazer a parte dos ganchos e também da alça. Vou começar aqui pelos ganchos. Eu dobrei o tecido nas laterais, ok? Eu tenho um pedaço de tecido e eu fiz uma dobra no ferro para que ele pudesse ficar perfeitamente igualado. E aí, os dois tecidos estão com a mesma espessura, certo? Eu vou dobrar ele aqui ao meio. E um deles, tá? Eu tô dobrando ao meio, ó. Dobrei aqui, certo? E vou dobrar aqui também, pra eu saber exatamente onde é o meio, onde eu preciso passar uma costura, tá? Eu preciso passar uma costura aqui, ó, com ele dobradinho. Certo? Ele já tá aqui costurado. Você vai tirar o excesso de linha, você vai fazer somente em uma opção. Depois que você tá com ele costurado, você vai fazer esse movimento aqui, ó, botar os dedos aqui dentro e deitar ele, certo? Ele vai ficar assim, ok? O que acontece aqui? Eu preciso passar uma costura em toda a volta para fixar, tá? Vou usar um pé de máquina como referência para passar uma costurinha em toda a volta. Vamos lá. Depois de terminado, a gente já costurou aqui em toda a volta, a gente vai precisar dobrar para poder encaixar na peça. Eu já deixei a peça furada. Você pode costurar se você achar interessante, mas eu vou colocar somente na opção de rebite, tá?
No outro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar duas partes dessa aqui, eu vou usar como uma estruturação para montar essa fivela, tá? Então eu preciso de 2 desses, é um passador, tá? Sem a parte do regulador no meio. Eu vou prender um bem na ponta. Aqui, ó, o tecido tá dobrado ao meio. Eu vou prender um bem na ponta e um mais embaixo. Ó, aqui tem um. Eu vou encaixar o outro aqui, ó, mais embaixo. Dois presos. Ele vai fazer uma trava no meu material, tá? Eu tô trabalhando com linha de outra cor para que vocês possam ver as costuras aonde são, tá? Não façam isso quando vocês estiverem produzindo aí para vocês, ok? Ele vai ficar assim. A gente vai tirar e vai fixar com o material de rebite. O que acontece? Aqui, ó, tá vendo? Eu já tinha furado o tecido embaixo, certo? E aí, eu tenho um gabarito para furar embaixo e em cima na mesma posição. Eu venho com rebite, ó, tenho a parte de baixo do rebite, tá vendo? E a parte de cima do rebite. Eu venho com o rebite só encaixando. Eu prendi para me facilitar essas duas partes, ó, que elas estão na mesma posição, tá? E aí eu encaixo a parte de baixo e eu venho aqui, ó, com a parte de cima, só pra prensar depois ali na minha máquina, que é o balancinho. O balancinho tem uma ferramenta, né, a gente chama de matriz, uma matriz para poder fazer a colocação dos rebites. Eu já fiz a colocação do rebite aqui, tá vendo? Eu coloquei 4 rebites aqui e eu coloquei 2 rebites aqui para fixar. Eu vou no balancinho, né? E eu furo usando essa ferramenta. Eu vou no balancinho agora para poder fazer a colocação, né, final desse rebite. Eu vou prensar o rebite aqui nessa peça. E eu vou fazer a mesma coisa com a alça dessa peça. Eu não quis colocar mais peso adicionando a alça durante o processo de costura, mas você pode costurar também. Se você sentir vontade, eu vou deixar nas posições para você poder costurar. Eu vou fechar ele aqui para que a gente possa mostrar para vocês que as duas partes já estão unidas. Tá vendo? Essa parte e essa parte já estão unidas aqui no zíper. Eu vou introduzir aqui, ó, por baixo dos dois, certo? E depois, ó, por cima, puxando como uma fivela, tá? Pronto. Aqui, ó, já está assim. Eu vou deixar na posição certinha para você poder aplicar no molde. E vou deixar um gabaritinho para você utilizar, certo? E agora eu preciso colocar uma alça exatamente aqui nessa peça, tá? Se você quiser já costurar nessa posição, já vai estar no molde bonitinho pra você. E aí eu vou colocar uma alça aqui. Eu já fixei
e já coloquei o rebite aqui na lateral. Eu vou tirar aqui o meu material. Você pode furar antes e só fixar depois. Você pode fixar durante o processo também. Fica como você achar melhor. Aqui, ó, já vou fechar ele aqui. Essas duas partes, elas já estão conectadas. Agora é só ajeitar as peças, certo? E aqui, ó, coloco por baixo, passa por cima desse daqui, aqui, ó, fecha a trava. Ele vai ficar assim e você vai poder carregar quando ele estiver cheinho direitinho. Você vai poder carregar ele por aqui, ó, certo? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é para os membros assinantes. E se você quiser ser um assinante aqui no canal, não deixe de se inscrever no Seja Membro. E também de curtir os outros vídeos gratuitos que você tem disponível para você aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever. Te vejo na próxima aula. Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau!